Olá, passando aqui para liberar uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida para o seu coração com base em Jó, capítulo 22. Às vezes as pessoas não gostam de falar de Jó, né? Porque aconteceu tanta desgraça no livro de Jó que as pessoas ficam meio amedrontadas, pensando que vão atrair coisa ruim. E a palavra de Deus está aqui como testemunho. Então nós vamos falar sim sobre o livro de Jó, no capítulo 22, que eu gosto muito. E eu quero trazer algo para você sobre alguns amigos de Jó no momento da sua angústia, no momento da lepra, no momento que ele perdeu tudo. Sobre Elifas. Às vezes nós não falamos de algumas pessoas e quando citamos só falamos mal dessa pessoa e só falamos mal dos amigos de Jó. Eu quero dizer uma coisa para você, seja bem-vinda, Janete Araújo. Eu quero falar uma coisa para você sobre Elifas. Ele acusa Jó de grandes pecados. Muitas pessoas chegam na nossa vida só para nos acusar, não é verdade? Ai, quantas pessoas tomam o lugar do diabo? Porque a Bíblia diz que acusador é o diabo. Então, muitas pessoas chegam na hora da nossa vida que elas chegam só para poder falar essas situações de apontamentos, de julgamentos e etc e tal. Mas não inquiete o seu coração, porque ele teve alguns pontos aqui desse texto que Elifas tinha razão. A palavra de Deus nos diz aqui no versículo 27 e 28, e são os versículos que eu quero deixar para nós hoje. Diz assim, no versículo 27 do capítulo 22 de Jó: orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Às vezes, nós nos direcionamos para pessoas erradas. A palavra, através de Elifas, diz: orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Quantas vezes nós não pagamos votos? Quantas pessoas fazem votos e não executam? Ele estava trazendo um conselho aqui, e a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros vem a sabedoria. Eu sei que alguns deles pegaram pesado. Eu sei que alguns amigos de Jó pegaram pesado no momento cáustico. Como se ele estava no deserto, né? E naquele momento de dor, no momento de deserto da sua vida, eles pegaram pesado em algumas situações. Mas neste momento aqui, eu quero dizer que Elifas estava certo. Porque às vezes nós nos direcionamos a tantas pessoas e nos esquecemos de orar ao Senhor, de nos prostrar diante dele, reconhecendo o seu senhorio em nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que muito pode a oração do justo em sua eficácia. Se muito pode, realmente, orarás a ele e ele te ouvirá. Às vezes nós queremos que várias pessoas nos ouçam, porque queremos uma palavra profética, que o anjo apareça aqui e fale alguma coisa. Ei, dobre os seus joelhos no seu quarto. Ou de pé mesmo, fala com o Senhor no seu quarto e ele em secreto te ouvirá, diz a palavra. E levantarás o rosto, com certeza, na sua direção. Mas ele cita a parte final do verso 27, e pagarás os teus votos. É lógico que, seja bem-vinda, Luzia, é lógico que com certeza Jó era um homem nobre, era um homem justo. Porém, nós, trazendo para os nossos dias, quantas vezes nós não pagamos os votos e queremos que Deus seja fiel conosco se nós não conseguimos ser fiel nem com o voto que fazemos diante do Senhor? Aí ele cita no versículo 27,
Orarás a ele, Jó, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. E eu tiro para mim. Queria que você tirasse para ti. Porque muitas vezes não somos fiéis naquilo que falamos diante de Deus no momento drástico de nossas vidas. E Deus preza muito a fidelidade naquilo que falamos diante dele no momento da angústia. No versículo 28 diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Noutra versão diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Olha que coisa interessante. Determinando tu. Quem limita o seu deserto é você mesmo. Põe um ponto final no seu deserto, como pastora Rosângela. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Esse versículo, ele é muito citado como uma promessa de que decisões alinhadas a Deus trarão sucesso e direção favorável. Mas eu quero te dizer uma coisa, com certeza isso acontecerá. Mas quando entendermos que nós temos que nos posicionarmos diante das adversidades da vida, diante das circunstâncias da vida que tentam nos tomar de assalto, nos engolir em meio ao trajeto causticante do deserto. Mas quando nós entendemos que se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, isso é fé. E a luz brilhará em teus caminhos, nós vamos entender o ato firme que o Senhor nos declara em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Seja bem-vindo as pessoas que estão entrando nessa live. Eu quero liberar uma palavra de vida, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E a palavra diz através de Elifas, aqui no deserto de Jó, ele diz no versículo 27 e 28 do capítulo 2 de Jó: orarás a ele e ele te ouvirá. Nesse ponto Elifas não estava errado. E a gente tem que trazer para nós também. E pagarás os teus votos. Será que Jó não tinha pago os seus votos? Talvez não, mas eu creio que sim, porque Jó era um homem justo. Mas eu digo talvez não para nós, porque muitas vezes nós não pagamos os votos que fazemos diante do Senhor. Mas Deus nos dá o entendimento nesse dia de que temos que cumprir com aquilo que falamos diante do Senhor no meio do caos, no meio da situação que estamos vivendo, no meio de uma sentença médica. Eu fiz um voto ao Senhor no ano de 2019 e Deus tem me dado força para cumprir até hoje. Por quê? Porque eu não fiz um voto para o homem, eu fiz um voto para Deus. E eu quero te dizer uma coisa, cumpra o voto, porque com certeza, melhor coisa é obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 28, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Tem alguma coisa que você está projetando? Creia. Porque a palavra de Deus, na outra versão, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando nós entendemos isso, nós assumimos de fato a posição de filhos que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos
A palavra de Deus, ela é muito fiel. E as bênçãos, ela diz que são inúmeras para aqueles que obedecem, para aqueles que fazem o que o Senhor está ordenando. E às vezes nós ficamos à margem do caminho, porque nós não obedecemos o que o Senhor ordena. Ele não nos pôs por cauda, mas por cabeça. A Bíblia nos diz no capítulo 28 de Deuteronômio que seríamos benditos ao entrar, benditos ao sair, benditos na cidade, benditos no campo, e em tudo que pusesse as nossas mãos seria abençoado, porque Ele nos pôs por cabeça e não por cauda. Mas muitas vezes nós queremos estar diante de uma posição inadequada, não assumindo a posição de filhos, de vencedores em Cristo Jesus. Aí ficamos à margem do caminho. E eu quero deixar esse exemplo para nós, de Elifas aqui, nesses 2 versículos de 27 e 28 do capítulo 22 de Jó. Orarás a ele, e ele te ouvirá. Não angustie o seu coração, porque Deus ouve as nossas orações. Pagarás os seus votos. Pague os teus votos. Não tenha 2 palavras. Seja uma pessoa de sim, sim, não, não, porque a Bíblia diz que o que passa disso é de procedência maligna. O servo de Deus tem que ter palavra. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Creia naquilo que você está projetando diante do Senhor, porque com certeza Ele irá impor as mãos e ordenará a bênção dele, que enriquece e não acrescenta dores. E a luz, com certeza, brilhará em teus caminhos, porque se determinas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz brilhará em teus caminhos. É isso que eu queria deixar para você. Em o nome de Jesus. Não olhe as circunstâncias. Olhe para o autor e consumador da sua fé e prossiga adiante, crendo no Deus que faz milagre, no Deus que fecha a porta, ninguém abre, no Deus que abre porta, ninguém fecha, no Deus que movimenta as águas a favor daqueles que o buscam, num Deus que ouve a oração dos fiéis, num Deus que abraça quando nós estamos necessitando de um afago, num Deus que se assenta à mesa quando nós estamos necessitando de um companheiro à nossa volta, de um Deus que se manifesta a nosso favor quando não vemos nada acontecer, de um Deus que está aqui e te diz: não temas, pois estou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus. Um forte abraço da pastora Rosana Soares de Souza. E saiba de uma coisa: se volte para o Deus que tudo pode fazer a seu favor. Não por merecimento, não por mérito próprio, mas por bondade e graça. Um forte abraço.